A contratação de pessoas com deficiência está prevista em lei e algumas regras devem ser observadas. Em Minas Gerais, uma empresa foi punida depois de dispensar um funcionário deficiente e não colocar outro no lugar. Esse é o tema de hoje do quadro Justiça e Trabalho. João é deficiente. Ele trabalha em uma escola de ensino fundamental e cuida dos animais que são mantidos pela instituição. Botar comida para ele, botar água, pego comida para ele, boto para ele, lavo isso aí, tudinho, coloco comida para ele, ração. Você acha bom trabalhar? Acho. Rogério também tem deficiência. Ele é responsável por manter o local limpo e organizado. É uma oportunidade muito boa que o governo deu para essas pessoas especiais, assim, para que eles possam estar ingressando no mercado de trabalho. O reconhecimento do trabalho bem feito vem de quem convive de perto com os funcionários especiais. Eles são bem legais, eles trabalham direitinho. Eu acho que eles são importantes porque a gente precisa de limpeza, né, no nosso colégio. Eles limpam, eles arrumam a nossa sala. Pessoas como João e Rogério estão no mercado de trabalho graças a um decreto de 1999. A finalidade da ordem é criar uma reserva no mercado para deficientes e reabilitados. Ele estabelece que empresas com 100 ou mais empregados, ele preencha necessariamente com 2 a 5% dos seus empregados com beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou portadores de deficiência habilitados. O decreto também determina que o empregador só pode dispensar o funcionário deficiente se contratar outro para o mesmo cargo. Mas em Minas Gerais, uma empresa não cumpriu a lei, dispensou uma funcionária deficiente sem justa causa depois de ter sido promovida e não colocou outro deficiente no lugar. O caso foi parar na Justiça e a empresa foi punida. Está correto o parecer do desembargador e ele fundamentou sua decisão na continuidade e na aplicação do dispositivo do artigo 7º, inciso 31 da Constituição Federal, que determina e veda qualquer forma discriminatória no tocante a salário e admissão do portador de deficiência. Bem, aqui no estúdio, o juiz do trabalho, Rogério Neiva, boa tarde. Vamos começar com essa história da demissão. A demissão é igual para qualquer funcionário, né? Com justa ou sem justa causa. Pois é, boa tarde, Juliane, boa tarde aos telespectadores da TV Justiça. Em primeiro lugar, preciso registrar que se trata esse assunto, um tema de grande importância, não apenas para o Poder Judiciário, considerando as demandas que recebe sobre essa matéria, como foi o caso, como também para a própria sociedade. Na verdade, e aí é preciso que o telespectador entenda, o assunto proteção ao portador de deficiência é um assunto que vem passando por uma verdadeira evolução, não apenas do ponto de vista normativo, considerando o nosso cenário da nossa legislação constitucional e infraconstitucional, mas também do ponto de vista histórico. Na verdade, esse problema, essa preocupação começou a surgir no pós-Segunda Guerra, a partir da percepção de necessidade de adaptação daquelas pessoas que voltavam da guerra, portando determinadas limitações. Então, aí começamos a ter uma série de normas, inclusive inicialmente no âmbito internacional, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem uma série de convenções e recomendações, algumas das quais o Brasil é signatário, e aí também no nosso âmbito interno, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, começaram a surgir normatizações nesse sentido. Eu destacaria de forma emblemática, em primeiro lugar, o artigo 3º da nossa Constituição, ao estabelecer a vedação à discriminação e como princípio constitucional também a busca de uma sociedade justa e solidária, o artigo, como foi lembrado, o artigo 7º, inciso 31, que veda as discriminações em termos salariais. E aí, a partir dessa premissa, entramos numa questão importante, que é preciso que o telespectador compreenda. Que nós trabalhamos, o nosso texto constitucional e o nosso cenário constitucional atual vai permitir a construção das chamadas discriminações positivas. Ou seja, mecanismos que vão buscar o princípio da isonomia e da igualdade no seu sentido não apenas formal, mas material, estabelecendo tratamentos discriminatórios pela lei, mas numa perspectiva protetiva, numa perspectiva de dispensar. Mas certas regras são iguais, né? Por exemplo, a demissão também se aplica da mesma forma ao funcionário dito normal, né, e o outro deficiente.
Isso é certo, né? Pois é, William. Para nós compreendermos essa pergunta, ou melhor, construirmos uma resposta para essa pergunta, é preciso considerar dois aspectos. Primeiro, que nessa perspectiva de discriminações positivas, a Lei 8.213 vai estabelecer, que trata dos benefícios da Previdência, os percentuais em função da quantidade a partir de 100 funcionários. A empresa vai ter que observar de 1 a 5%, a depender da quantidade de empregados, de portadores de deficiência. Então, essa é a primeira limitação do ponto de vista da dispensa, ou seja, a manutenção daquele percentual. Outra limitação do ponto de vista da dispensa envolve a coibição às discriminações. Nós temos algumas perguntas das ruas, vamos para a primeira. Meu nome é Ronaldo Souza Cruz, mais conhecido como Carioca, eu sou aposentado e sou atleta. A minha pergunta é, a empresa é obrigada a fornecer equipamentos especiais quando o funcionário for deficiente? E o ambiente também tem que ser adaptado? Pois é. Já respondendo tudo. A partir da premissa da necessidade, né, considerando na hipótese da empresa precisar observar aqueles percentuais mínimos, não basta naturalmente fornecer condições, não basta contratar. É preciso que haja condições, né? Ou seja, o espírito da nossa legislação, não apenas infraconstitucional, mas constitucional também, é no sentido de evitar a discriminação, de garantir a inserção do portador de deficiência. Então, não faz sentido... O portador de deficiência pode ficar isolado, por exemplo? Pois é, ótima pergunta, que tem a ver, inclusive, com essa questão da adaptação do ambiente, não apenas no seu sentido funcional, em termos de equipamentos, mas no sentido da convivência com os colegas. Há uma recomendação da OIT estabelecendo exatamente a vedação ao isolamento. Ou seja, isso quer dizer o quê? Né? E é uma base normativa para considerarmos, né? Ou seja, há uma recomendação da OIT no sentido de maneira expressa de vedar o isolamento. Então é preciso que se considere, primeiro, não apenas o direito à contratação, a obrigação de contratar, mas a obrigação de contratar de maneira adaptada e inserida no ambiente do trabalho. E essa inserção se dá não apenas do ponto de vista funcional, por exemplo, fornecendo equipamentos, adaptando o ambiente, mas material. Ok, outra pergunta? Antônio Francisco Alves da Silva, eu sou autônomo. Empregado com deficiência física deve ter direitos especiais em relação a outros colegas e de profissão? Naturalmente que o espírito da lei sempre é esse no sentido de proteger, evitando a discriminação, ou seja, a chamada discriminação positiva. Muito bem, nesse sentido, eu diria, a primeira regra fundamental envolve os percentuais da necessidade de contratação. Esse já seria um direito diferenciado. Mas o decreto 3298, que tem uma série de normas que vão tratar do portador de deficiência, estabelece o direito a uma jornada especial respeitada a proporcionalidade de salário. Então, eu destacaria, além da obrigação de contratação, além de mecanismos quanto à dispensa, e aí, voltando à pergunta anterior, a Lei 9.029, que trata de atos discriminatórios, por exemplo, vai nos permitir, vai nos dar fundamento, de modo que, se o empregador dispensar um empregado portador de deficiência pela deficiência, não apenas ele é passível de sofrer uma sanção do ponto de vista administrativo, pela fiscalização do trabalho, como também é obrigado a reintegrar o empregado, pagar a remuneração dobrada do período de afastamento. Então, ou seja, eu diria que as proteções, os direitos diferenciados envolvem fundamentalmente o direito à contratação, a vedação à dispensa discriminatória e a jornada diferenciada, assim prevista a jornada especial lá no decreto 3298. Mais uma pergunta? Sou Gracimar Ramos, sou confeiteira de bolo. Pode haver diferença salarial só por causa da deficiência física dos funcionários? Olha, eu diria que talvez o coração e uma manifestação emblemática dessa preocupação que temos no nosso acervo normativo com o portador de deficiência envolve a questão salarial. E, na verdade, a questão salarial se manifesta, né, a obrigação principal, o contrato de trabalho tem duas obrigações principais. Obrigação de fazer correspondente à prestação de serviço por parte do empregado e a obrigação de pagar a contraprestação por parte do que tem como devedor o empregador. Então, a preocupação protetiva no tocante a coibir a discriminação em termos salariais é algo, representa uma importância significativa no âmbito dos mecanismos de proteção ao portador de deficiência e pensando também no universo de direitos decorrentes do contrato de trabalho. Na realidade, teríamos aí o artigo 37
inciso 31 da nossa Constituição, que vai vedar a discriminação, e o próprio artigo 461 da CLT, que trata do direito à equiparação salarial, vai nos dar subsídios fartos e consistentes no sentido de garantir com que não haja a discriminação. E quem fiscaliza esse tipo de acordo, esse tipo de contratação, rapidamente? Muito bem, é preciso que o nosso telespectador compreenda que, diante de um cenário na sua empresa ou qualquer outra empresa, de inobservância dessas regras, é possível que se faça uma denúncia à fiscalização do trabalho, à Delegacia Regional do Trabalho, à fiscalização do trabalho do Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. Inclusive, pode ser feita a denúncia de forma anônima. No caso do Ministério Público do Trabalho, é instaurado um inquérito civil público, podendo ser ajuizado uma ação civil pública, e o Ministério Público do Trabalho tem evitado uma série de esforços no sentido de garantir a observância dessas regras. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter colaborado com os telespectadores. Colaborou.